Bom, a gente celebra hoje o Dia Internacional do Teste do Pezinho. É uma data importante para a gente fazer essa reflexão sobre o quão valioso é toda mãe se lembrar e se colocar à disposição de um teste que é feito pelo Sistema Público de Saúde, portanto gratuito e disponível para toda a população brasileira. A gente recebe aqui na Jovem Pan hoje a endocrinologista Tânia Bachega, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Estado de São Paulo. Doutora, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Carolina, e obrigada por essa possibilidade da gente ajudar a informar a população. Bom, hoje a média do país é boa em relação à adesão ao teste do pezinho. Queria que você falasse um pouquinho também das peculiaridades de cada região. Todo bebê deve ser submetido a este exame que diagnostica precocemente doenças muito graves e que, com diagnóstico precoce, evitaremos várias complicações. Quando a gente fala em cobertura, é a quantidade de bebês submetidos a esse teste por estado. São Paulo deve ser aproximadamente 98%, porque nós não temos dados das maternidades particulares. Mas as regiões sul e sudeste têm um índice muito grande de cobertura. É importante informar a população, porque nós temos regiões como Norte, Amazonas, que as pessoas precisam se deslocar, às vezes, até de Canoas, e o índice de cobertura é mais baixo, em torno de 80%. Bom, a gente está falando de um teste que identifica 6 doenças. Queria que você detalhasse a importância desse diagnóstico precoce. O teste do pezinho é uma picadinha no calcanhar do bebê, onde se tira gotinhas de sangue e se coloca num papel. Esse papel vai para o laboratório de triagem fazer os exames. A gente se coloca num teste do pezinho no mundo todo doenças que são frequentes e graves. Então, hipotiroidismo é uma que está no nosso programa público nacional. É a falta de hormônio da tireoide. Um bebê com hipotireoidismo, se não for tratado antes de 30 dias de vida, vai ter retardo mental importante. Outras doenças que tem no teste do pezinho da rede pública: fenilcetonúria, que é o acúmulo do aminoácido fenilalanina. Um bebê que tem esse diagnóstico positivo não pode comer alimentos que tenham esse aminoácido que o organismo não consegue eliminar. E qual é o problema? Acumula esse aminoácido, ele faz mal para o cérebro e o bebê vai ter retardo mental, convulsões. Outras doenças são as de problema de sangue, como anemia falciforme, fibrose cística. Em 2011, o Programa Nacional de Triagem Neonatal introduziu mais 2 doenças. A deficiência da biotinidase, que o organismo não consegue reaproveitar a biotina. Também é um quadro grave que dá convulsões, e a hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença hormonal, também genética, e que o bebê não produz cortisona. Um bebê sem cortisona, com 20 dias de vida, ele vai desidratar e pode morrer de choque. Então, são doenças com várias peculiaridades, mas você pode observar que são doenças que causam desde o retardo mental até morte. Então, num curto período de tempo. Exatamente. Daí a importância de todo bebê fazer rapidamente o teste do pezinho. Fazer o teste do pezinho e pegar o teste do pezinho e saber o resultado dele. Isso mesmo, Carolina. É importante que os pais vão atrás desse resultado. E o que é fazer um teste do pezinho cedo? Se o bebê nasce numa maternidade privada ou na Grande São Paulo, ele é coletado mais ou menos com 48 horas de vida, na maioria das maternidades, dentro pelo do conforto, hospital. Inclusive, né? Que é muito mais confortável você não precisar levar seu bebê. Exatamente. Fora da Grande São Paulo, nos municípios restantes de São Paulo, em todos os estados do Brasil, na rede pública, a mãe tem que levar na UBS. Na unidade básica de saúde. Quando a mãe tem que levar? Entre 3º e 5º dia de vida. E é importante as mães saberem essa manifestação, porque uma mãe carente vai estar com pontos, pode não ter carro. Ela precisa levar ou pedir para o pai levar. Porque você só consegue evitar estas complicações se o diagnóstico for precoce.
E qual que é a dificuldade, acho que também entra nessa questão logística, né, de você também buscar esse teste e saber o resultado? Porque necessariamente você tem que esperar o serviço de saúde te procurar? Então, Carolina, essa é uma pergunta super importante, né? Um teste do pezinho positivo indica que o bebê é suspeito para ter uma das doenças que fazem parte do programa. Aí ele tem que ser submetido a um exame mais específico, um teste confirmatório. Quando as mães internam para dar à luz, se um dos 6 testes já dá alterado, os laboratórios de triagem do sistema público já vão atrás do bebê. Não esperam todos os exames ficarem prontos. Um alterado já chama o bebê para fazer o exame específico, que vai dizer se ele é normal ou se ele tem a doença. Algumas mães, por terem preferência pela maternidade X ou Y, acabam dando um endereço próximo da maternidade que elas gostariam de ganhar o bebê. Na hora que dá o endereço errado e o bebê é suspeito, ele não vai ser encontrado. Então, é muito importante cadastrar o endereço certo e as mães depois irem também pegar o resultado desse teste. Que sai quanto tempo depois? Tudo depende do laboratório e da quantidade de exames feitos, no máximo em uma semana. Para algumas das doenças, 3 dias já está pronto o resultado do teste. E é esse alerta, né, do teste é que vai já direcionar esse bebê para um tratamento, se for o caso. Para todas essas doenças, como eu disse, são doenças gravíssimas, mas existe tratamento. E um tratamento precoce vai impedir o retardo mental. Na hiperplasia adrenal congênita, que o bebê desidrata, choca e morre, tem um tipo especial de cortisona que se dá para bebê e que não incha, não dá efeito colateral. Aquele comprimidinho vai salvar a vida do bebê. E como os bebês morrem de desidratação, o diagnóstico passa despercebido. Entra com uma outra causa na certidão de óbito. Quer dizer, o teste do pezinho, se ele for rápido, ele salva vidas. Ele é subnotificado, inclusive, então. É uma doença subnotificada, né? A USP teve, em conjunto com as APAES, um papel importante na introdução dessa doença no programa público, que nós mostramos que na USP, a nossa casuística, que é um hospital de referência do Brasil, tinha uma quantidade muito pequena de meninos, porque eles deviam estar morrendo sem diagnóstico no período neonatal. 20-25% da casuística do estado de São Paulo. Imagine o que acontece em estados onde a saúde é mais carente. Sim, sim. E os tratamentos para essas doenças que podem aparecer no teste também estão inclusos no SUS? Estão inclusos, né? Quando, pela portaria do Ministério da Saúde, que foi de 2001, né, que introduziu o teste do pezinho para todas as crianças nascidas em território nacional, quando uma doença é introduzida, o SUS tem que dar a rede referenciada de especialistas para tratamento e também a medicação. Para a hiperplasia adrenal congênita, é de meu conhecimento que nos próximos meses a hidrocortisona, que é o corticoide que causa menos efeito colateral, vai ser também disponível na rede pública. Que é, inclusive, um objeto de estudo seu, né? Que foi premiado recentemente. Eu sou uma pesquisadora dessa doença, da hiperplasia adrenal congênita. Nós começamos pesquisas com o diagnóstico da doença, depois pesquisas com o tratamento e agora a gente está na linha do teste do pezinho. Então, eu tenho alunos muito bons, como a Gisele Hayashi, o Daniel Carvalho, cujas teses receberam 2 prêmios. Nesse domingo, o prêmio Sanofi, como o melhor trabalho na categoria Ações em Saúde. E já que você comentou, né, não posso deixar de elogiar meus alunos, que o ano passado ganharam um prêmio da Editora Abril também, como Saúde da Criança. Que bacana. Isso releva a importância do teste no diagnóstico precoce e na prevenção. E acho que é bom a gente também ressaltar que se alguma mãe ainda pondera de que prefere que o filho não sofra por conta de uma picadinha no calcanhar, que isso, no final das contas, a gente tem que deixar claro que o bebê não sofre com essa picadinha. O sangue que sai dali é coisa imperceptível, né? E, Carolina, para a doença estar no teste do pezinho, como eu disse, ela tem que ser frequente.
Da minha área que eu vou me ater, que é endocrinologia, o hipotireoidismo afeta 1 em 3.000 crianças. Então tem que fazer o teste, é muito frequente, é muito grave. E o tratamento permite vida normal. Eu já fiz 2 estudos em São Paulo e Goiás, e a hiperplasia adrenal congênita, ela comete 1 em 10.000 nascimentos. É muito frequente. Agora, se você me permite, eu gostaria de fazer um comentário. Eu me lembro que o ano passado a Jovem Pan também participou de uma campanha educativa do dia do teste do pezinho e alguns pais transeuntes foram entrevistados aqui na Avenida Paulista. E muitos da população confundiam teste do pezinho com a impressão do pé na maternidade. A impressão que aparece o pé que aparece o pezinho do bebê com uma tinta azul ou preta, é para identificar ele, que aquele é aquele bebê daquela mãe. O teste do pezinho é o exame de sangue. Então, aos pais, né, por favor, verifiquem se o seu bebê fez realmente esse exame. E lembrando também que o teste que a gente está falando aqui é o que está disponível no SUS, mas também na rede particular, o mesmo teste, mas também abordando outras doenças, que é uma opção do pai fazer esse teste, que aí tem que pagar mais do que não. Exatamente, né? É de meu conhecimento, embora estamos agora numa crise política e da saúde grande, com dificuldades de recursos, é de meu conhecimento que o Ministério da Saúde pretende incluir algumas outras doenças graves e frequentes na nossa população. A questão de introduzir num programa público não é só diagnosticar. Vender o kit do exame é fácil. Mas você tem que orientar o bebê positivo, o que ele vai fazer. Que teste confirmatório ele vai fazer. Né? Então, sabemos que talvez em médio prazo a rede pública ampliará o seu rol de doenças pesquisadas. Bom, essa foi uma forma da Jovem Pan alertar sobre esse dia tão importante, o Dia Internacional, né, do exame do pezinho, do teste do pezinho, e que, portanto, reforçamos que as mães, por mais longe que morem, né, de uma unidade de saúde, procurem fazer entre o 3º e o 5º dia. Normalmente já está em casa, está tudo meio bagunçado, a mãe tentando se acostumar com a nova rotina, mas é importante a gente frisar dessa boa vontade que você vai ter com o seu filho, na verdade, né, de garantir que ele esteja protegido e, quem sabe, um tratamento já encaminhado, se caso alguma doença seja identificada nesse teste. E a gente agradece a doutora Tânia Bachega, que é consultora aqui também da Jovem Pan, ela que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aqui do Estado de São Paulo, ajudando a gente mais uma vez a fazer esse lembrete para os pais. E eu gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho educativo de nível elevadíssimo da Jovem Pan, agradecer a oportunidade de estar aqui, de orientar a população, e as APAES que realizam a sua triagem brilhantemente pelo nosso país, especialmente agradecer a APAE São Paulo, a APAE Goiás, com quem eu faço as nossas pesquisas. É isso. Até. Obrigada.